Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para falar sobre Paris Saint-Germain e Marseille. Amanhã tem jogaço clássico francês e um jogo válido pelas oitavas de final da Copa da França. É mata-mata, quem perder tá fora. E esse jogo acontece lá em Marselha, no estádio do Velodrome. E sabe a última coisa, gente? É a antiga casa do treinador do Paris Saint-Germain. O Christophe Galtier, de 56 anos, ele jogou no Marselha, nasceu em Marselha e jogou 4 temporadas no Marselha. Então é a primeira vez como treinador do PSG que ele vai lá para sua antiga casa. E hoje na coletiva ele falou sobre isso, ele tá bem tranquilo, disse que já motivou bastante os jogadores e tarará. Ele tenta, quando esse assunto surge, ele tenta não dar muita importância, porque ele disse assim, quando eu assinei meu contrato com o Paris Saint-Germain, eu sabia que esse assunto eventualmente faria parte, mas é onde eu nasci, onde tem parte da minha história, mas hoje eu tô aqui, né, treinador do PSG, estou aqui no PSG como treinador. E tenho notícias pra vocês sobre lesão, tá? Quem volta, quem não volta. Antes disso, só queria dar uma pontuada aqui, que numa classificação virtual do Paris Saint-Germain pós-Copa, o PSG estaria em 4º lugar da Ligue 1, tá? Eu peguei aqui uns dados, são 7 jogos, 4 vitórias, 2 derrotas e um empate. E no meio disso também tem Copa da França. Mas o time estava invicto antes da Copa do Mundo. E pra vocês terem uma ideia, antes da Copa, o Paris Saint-Germain tinha a melhor defesa da Ligue 1. Pós-Copa, hoje tá em 10º lugar. Só esse adendo. Por que eu vou falar isso? Porque no jogo de amanhã vai ser um jogo muito pesado, muito difícil pro PSG. E o próprio treinador, o Galtier, falou hoje assim, olha, eu falei para meus jogadores que a gente vai ter que elevar o nosso nível de jogo. O Marseille é um time que pressiona muito. Nosso objetivo é resistir a essa pressão e ter o máximo de tempo possível com a posse de bola. Então, é um outro contexto. Primeiro porque um clássico já muda tudo, e ainda mais um jogo contra o Marselha, valendo vaga nas quartas de final da Copa da França. Então tem algo a mais, e o Paris Saint-Germain vai ter que dar uma chacoalhada, né, como ele disse, levar o nível de jogo para sair dessa partida vitorioso. Bom, uma das coisas que ele falou na coletiva, o Galtier, ele falou sobre o goleiro. Bom, o Navas saiu do Paris Saint-Germain, como vocês sabem, e o Donnarumma é o goleiro titular e o Sérgio Rico é o segundo. E eu não sei por que ele fez esse mistério, porque normalmente, quando você tem 2 bons goleiros, como era o caso, né, do Navas e do Donnarumma, eles faziam o seguinte, quando era jogo da Copa, jogava o Navas. Então, teoricamente, seria o Sérgio Rico. Só que eu não entendi esse mistério porque eu acho que vai ser o Donnarumma, tá? Pelo contexto do jogo, por ser um jogo muito importante, um clássico, o Donnarumma, né, já vem jogando mais com o PSG, o Sérgio Rico é um excelente goleiro também, mas, enfim. E aí ele falou assim, não vou falar pra vocês qual vai ser o goleiro, mas eles já estão cientes. Tipo, beleza, né? Aí, falando dos jogadores lesionados e quem tá de volta. Bom, o Renato Sanches segue indisponível, tá? Ele sofreu uma lesão na coxa esquerda e aí ele vai ficar algumas semanas parado. O Paris Saint-Germain ainda não precisou esse tempo de indisponibilidade, né? Junto ao Mbappé, que também tá fora por 3 semanas, pelo que foi passado pra gente. O Mukiele também segue fora, mas tá progredindo bem. E o Kimpembe segue fora, mas ele tá bem perto de ficar disponível, tá? Ele inclusive já integrou uma parte dos treinos de trabalho complementar com o grupo, assim. Então o Kimpembe tá quase de volta. A boa notícia é que o Neymar está disponível, assim como Verratti e Sérgio Ramos. Que o Verratti ele levou suspensão no campeonato francês, aí na Copa da França não tem problema, ele pode jogar. Então, Verratti, Ramos e Neymar disponíveis. Aí, uma outra coisa, na coletiva, o Galtier também falou sobre o Neymar. Ele falou assim, como é que tá, né, a saúde do Neymar, a forma física. Daí ele fala assim, olha, desde que ele voltou do Mundial, ele trabalha todos os dias no seu tornozelo, fazendo reforço, e também para que o seu tornozelo esteja mais sólido possível, mais estável. Então ele já indica aí que tem algum problema
no tornozelo do Neymar. Ele foi poupado depois do jogo contra o Reims e ele sentiu um incômodo muito ruim no adutor no começo dessa partida. Aí ele falou assim, aí sobre o Neymar, ele queria ter ficado mais tempo possível, mas a gente tem um princípio de precaução nesses jogos que a gente vai seguir, porque o calendário do PSG, gente, é um babado, tá? Até peguei aqui pra falar pra vocês. PSG joga amanhã contra o Marseille, oitavas de final da Copa da França, um clássico, alta intensidade. Dia 11, no sábado, joga fora também contra o Mônaco. Depois, já recebe o Bayern de Munique, dia 14, pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions. Em seguida, pega o Lille, dia 19, no Parque dos Príncipes. Depois enfrenta o Marseille de novo, dessa vez pelo Campeonato Francês, dia 26. Então, assim, o mês de fevereiro do Paris Saint-Germain tá pauleira, tá? Então, assim, quando o treinador fala sobre administrar o tempo do jogador, né, da saúde, envolve também esse volume de jogos. Aí ele termina falando sobre o Neymar, falando que agora, né, as sensações são muito boas e que ele fez um treino completo hoje, terça-feira. Ontem ele já tinha feito uma parte do treino, né, e hoje ele fez completo. Então, assim, basicamente, esse é o Paris Saint-Germain que vai amanhã enfrentar o Marseille. Essas boas notícias do retorno do Neymar, do Ramos, do Verratti. Mas é isso, o Paris Saint-Germain vai precisar mostrar uma postura diferente, num jogo muito mais intenso e um jogo que precisa ter concentração máxima, né? E isso é bom também, esse calendário que eu falei pra vocês do Paris Saint-Germain. A gente fala que a Liga é muito mais fraca do que os outros campeonatos e tudo mais. Mas esses jogos de alta intensidade, que exigem muita concentração, são ótimos preparativos também pra Liga dos Campeões. Porque tudo indica que a gente não vai ter, né? Eu já falo como PSG, que o PSG não vai ter Mbappé disponível. Então, esses jogos que vão acontecer, eles servem também para dar um gás e o time encontrar ali uma forma a melhor possível para disputar a Champions, que é o grande objetivo do time, né? E é isso, galera. Quero que vocês coloquem aqui embaixo o palpite, quem vence PSG entre PSG e Marselha. E tem uma outra coisa que o treinador falou. Ele disse que os jogadores não caírem nas provocações, porque como o jogo clássico é muito pegado, normalmente rola aquelas provocações, rola expulsões, cartões, etc. É um jogo que eu acho que vão ter muitos cartões, tá? Inclusive, atenção Verratti, que o Verratti é o mais esquentadinho. E então, a questão de você administrar bem a sua parte mental, né, nesse jogo é primordial. Então é isso, comenta aqui. Quem vence entre PSG e Marselha, lembrando que vale vaga nas quartas de final da Copa da França. E qual vai ser o placar, quem marca? Coloca aqui pra gente, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Ajuda a divulgar, gente, se inscreva, dá like, porque a gente precisa retomar, né, o engajamento aqui dessa coisa maravilhosa. Tchau, galera!